Já Plínio sabe. Teodoro, essa notícia aqui bombou ontem no site da Fórum. Proposta Sim. do Congresso e STF isola Bolsonaro e conta com adesão de Michel Temer. Você pode contar para a gente não só a notícia, como dar as... Que história é essa e quais são as fofocas que você nos prometeu? Gente, olha, o Temer, de vez em quando ele sai das catacumbas, né? O Michel Temer, para fazer essas articulações. É interessante que não é uma articulação nova, né? E eu vou colocar uma foto aqui, viu, Azenha, Ivan e Ana. O Azenha não gosta que eu crie suspense, mas é importante criar esse suspense, né? Dessas quatro figuras aí, ó. Romeu Zema, isso é uma foto que o Zema postou, tá? Romeu Zema, Ratinho Júnior, Tarcísio Gomes de Freitas e Ronaldo Caiado, no ato que teve na Avenida Paulista aí, pelo PL da Anistia. Na verdade, esse quarteto aí esteve lá, a gente até noticiou isso, ó, de anistia eles não querem nada, não querem nada. O que eles estavam lá é justamente para afirmar o projeto político que existe e que une essas quatro figuras. E de quem é esse projeto político? É o novo golpe do Michel Temer, viu, gente? Vou adiantar para vocês aqui algumas apurações, né? Hoje, inclusive, a revista Veja está saindo com essa informação, mas basicamente é o Michel Temer se reuniu com essas quatro figuras, né? O último deles aí foi o Romeu Zema, tá? Então, se reuniu com Ratinho Júnior, se reuniu com o Tarcísio Gomes de Freitas, que ele tem uma interlocução direta, na verdade, via Kassab, né? Se reuniu aí com o Ronaldo Caiado e, por último, com o Romeu Zema. Qual que é o projeto, o novo golpe do Michel Temer? Chama Movimento Brasil, né? Já conta com a articulação, pelo menos, de um desses quatro. O Zema já está trabalhando por isso, porque o Zema, nessas conversas com esses quatro governadores, o que ele propôs? Novamente, um projeto da direita, né, que exclua Jair Bolsonaro e que faça frente a Lula em 2026. Esse Movimento Brasil, como é que vai funcionar? Os quatro, tanto o Ratinho, quanto o Tarcísio, quanto o Caiado e Zema, vão manter essa aspiração à presidência, né? Muitos deles não falam abertamente, como é o caso do Freitas, né, do Tarcísio de Freitas, mas existe toda a articulação. Então, a ideia é que eles mantenham essa pré-candidatura, esse zum, 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 esse barulho na mídia liberal, para que mais adiante, antes do final do ano, quando o Bolsonaro estiver preso ou for ficar no hospital, né, eles falem, ó, esse aqui tem mais chance de ser um anti-Lula. Aí é lógico que todo o trabalho que está sendo feito aí é em torno do nome do Tarcísio Gomes de Freitas. E como é que isso vai funcionar? O Temer já falou com o Kassab. O projeto é antigo, gente. 2021, Temer e Kassab se reuniram para tentar articular uma candidatura que fizesse frente a Bolsonaro e Lula. Não deu certo, porque estava totalmente polarizado. Agora eles estão resgatando esse projeto, que inclusive já tem um plano de governo, viu? Tem um plano. Quem contribuiu, inclusive, foi o Delfim Neto, né? Finado Delfim Neto contribuiu lá atrás com isso. A Já tem volta da ponte para o futuro. a volta da ponte para o futuro, exato, exato, viu, Azenha? Então, isso está sendo construído pelo Michel Temer e, por isso, ele articula com Alexandre de Moraes, que é o ministro que ele alçou. O Alexandre de Moraes tem uma devoção praticamente ao Temer, né? Ele sabe que ele só está no Supremo por causa do Temer, né? Ele foi ministro da Justiça, foi uma figura emblemática aí no governo Temer, quando ele apareceu cortando aqueles pés de maconha perto do Paraguai, na fronteira com o Paraguai, e foi alçado ao STF. Então, esse é o grande acordo do novo golpe. Então, com o judiciário, o Temer negocia, articula aí essa proposta, junto com o Davi Alcolumbre e Rodrigo Garcia, que é de quem?
PSD do Kassab, né? Essa proposta aqui isolaria o Bolsonaro. Então, vamos lá. A gente faz um PL substitutivo a esse que que é dos bolsonaristas, esse PL da anistia, para entrar via Senado, né, para ser apresentado via Senado, e esse projeto faria uma remissão de pena, né, aos condenados no 8 de janeiro, excluindo as lideranças golpistas, ou seja, exclui Bolsonaro, exclui Walter Braga Neto, exclui Augusto Heleno. A ideia qual que é do Temer? Mandar Bolsonaro e essa turma para a cadeia para abrir toda a avenida aí para a terceira via, encabeçada provavelmente pelo Tarcísio, né? E com o apoio desses outros 3 governadores aí, e o Temer articula com outros. Gente, é um novo golpe. E olha, tem uma questão interessante que eu gosto de ressaltar sobre a atuação do Temer, porque além dele ter essa influência em cima do Alexandre de Moraes no Supremo, ter toda a articulação antiga já com o Kassab aqui, o Kassab foi ministro dele, né, durante o golpe na Dilma, ele tem muita força dentro do militarismo golpista. Lembrando que ele só conseguiu o impeachment da Dilma, o golpe da Dilma, com a anuência de Eduardo Vilas Boas e Sérgio Etchegóin, que foi o ministro da Casa. Gente, então o jogo está dado. Sobre essa relação, né? Para formar o grande projeto Movimento Brasil, que na verdade é a ressurreição aí o renascimento do como é que chamava o projeto mesmo, Azenha, que você lembrou muito bem aí? Ponte para o alguém futuro. no chat, a ponte para o futuro. Ponte para o futuro. Encabeçada pelo Tarcísio. Lembrando sempre que, além desses atores, né, Centrão, militares, né, judiciário, o Temer também tem uma articulação muito grande com Faria Lima, né? Então, esse é o jogo. Michel Temer entrou no jogo de 2026, viu, gente? Tanto que deu entrevista para o Globo, não é por acaso. Ô, Plínio, sobre essa relação do Temer com os militares, o Fábio Vitor conta muito bem naquele livro Poder Camuflado, que a gente entrevistou ele aqui várias vezes também. Ele conta exatamente como, durante o primeiro mandato ainda da Dilma, né, e logo segundo, ele foi costurando essa relação mais forte aí com os militares, que deu também suporte para ele fazer o golpe, né? Conduzir o golpe na Dilma em 2016. Ô, Plínio, quem verbalizou isso na Câmara foi um deputado que é antigo do PL, Antônio Carlos Rodrigues, um deputado que é de São Paulo, é do PL, e é amigo do Xandão. Vamos ver um dos vídeos da fala dele no Congresso. Respeito mútuo entre os poderes e respeito mútuo entre os poderes. Anistia ampla nos moldes atuais pode gerar mais rupturas do que consenso. Sou procurador de carreira, não venho aqui apertar botão, tá? E quero deixar claro. Ele está bravo aqui, Plínio, porque ele foi muito atacado pelos bolsonaristas. O Antônio Carlos Rodrigues faz parte daquele grupo que não assinou a urgência. Eu estou no PL há mais de 25 anos. Todas as posições que eu tive na minha vida política foi pelo meu partido. Não é os que chegaram agora que vão ditar regras para mim. Não vão ditar, não. Eu sou o PL de origem. O PL que eu construí, ajudei a fundar. Vocês estão enganados, mas muito enganados mesmo, com o que ficam falando. Porque o nosso partido já foi também posição. Nós tivemos o vice-presidente da República no governo Lula. Eu não rasgo o meu passado, não. Eu não rasgo. Vocês que chegaram têm que saber como era o PL. Abraço a todos. Ele estava furioso, porque ele tinha tomado um sabão
do Malafaia. Então, eu vou trazer um outro trecho para você comentar da fala dele. Senhor presidente, meu amigo Luciano Vieira, senhoras e senhores deputados, povo brasileiro. Ocupo esta tribuna para esclarecer, com o respeito que o tema exige, os motivos que me levaram a não assinar o requerimento de urgência do projeto de lei que propõe anistia aos envolvidos no atos de 8 de janeiro. Trata de uma decisão tomada com seriedade e fundamentada nos princípios que norteiam toda a minha vida pública. Tenho 6 mandatos. Não me guio por pressões, circunstâncias e nem por apelos de ocasião. Ao longo da minha trajetória, sempre pautei minha conduta pelo respeito às instituições. Efetivo com o judiciário, compromete o equilíbrio entre os poderes. O parlamento não pode assumir o papel de julgador, sob a pena de suprimir a atuação do poder judiciário em matéria já transitada em julgada. Carência e critérios objetivos. Aqui, daqui a pouco, ele vai falar, então, do Malafaia. Estou adiantando um pouquinho. De forma igual, condutas gravemente distintas. Anistia com precedente perigoso. Criar jurisprudência legislativa para perdoar crimes como o Estado democrático de direito pode se tornar um precedente arriscado para futuras tentativas de rupturas institucionais. Buscar participação da sociedade, a sociedade civil, jurista, instituições do sistema da justiça brasileira não foram ouvidos de maneira suficiente. O tema exige uma construção conjunta e pacificadora. Aí, essa aí, viu, Plínio? A construção conjunta e pacificadora é o que você acabou de falar. Exato, exato. Necessidade de revisão técnica do projeto. O atual apresenta problemas técnicos que podem tornar a lei inócua ou abrir margem para judicialização posteriores, especificando a inclusão de crimes eleitorais. Crimes eleitorais. Aí, isso aí, viu, Plínio? Foi provavelmente o Xandão que bateu para ele, ó. Vai perdoar? O inelegível será perdoado, Plínio? Né? Exato, então aí ele tá... O Xandão deve ter ligado, ô amigo, porque eles são amigos de longa data. Ó, fala isso aqui. E agora, mais aqui já está no finzinho, ele vai falar do Malafaia. Rápida a tramitação. Sobre a declaração do pastor Silas Malafaia a meu respeito, lamento que no momento em que o país clama por seriedade e equilíbrio, ele opta por adotar um discurso que contribui para o acirramento dos ânimos. Caso deseja participar ativamente do debate político e confrontar parlamentares, sugiro que faça dentro das regras democráticas, colocando seu nome à disposição da população por meio de processo eleitoral e pleiteando assim uma cadeira. Ou seja, ô Malafaia, você quer dar palpite? Se eleja deputado. Não elegeu nem o teu vereador na capital. Minha posição é, antes de tudo, de buscar uma saída institucional equilibrada, que não negue o sofrimento dos envolvidos, mas também não desrespeite o devido... Enfim, é o Temer falando, né? Ele está falando, mas você vê que as ideias são do Temer, do Xandão, né, Plínio? Exatamente isso. Para quem não conhece essa figura aí, né, o Carlinhos, né, como é chamado na intimidade, é uma velha raposa da política paulista, né? É um velho garoto de recado de Michel Temer, da burguesia paulista, né, do sistema financeiro. Então, esse discurso, vocês podem ver que ele leu o discurso. Não foi um discurso de ocasião. Não, vou subir lá, vou bater no Malafaia. Não, aquilo ali foi tudo escrito, foi tudo combinado. Gente, vamos buscar uma saída para os coitadinhos que estão lá presos no 8 de janeiro, mas sem deixar os crimes eleitorais.
Ou seja, é um recado muito claro, que vem desse grupo político de São Paulo, essa que circula ali entre Faria Lima, Avenida Paulista, né? E que há muito vem perdendo o poder político, né? Nesse embate. O Carlinhos é oriundo das hostes assim, de Fernando Henrique Cardoso, desse pessoal que ao longo do tempo, José Serra, que foi perdendo o comando. Só que o Michel Temer segue, gente. Segue. É realmente impressionante. Eu não sei que idade que está o Temer aí, mas ele está com uma idade bem avançada, mas ele continua articulando. É uma pessoa que tem uma forte influência hoje no principal ministro do Supremo Tribunal Federal que faz frente ao bolsonarismo, né, que é o Alexandre de Moraes, e tem ele é guarnecido aí pela mídia liberal, pelo sistema financeiro e pelo militarismo. Então, o jogo está dado, é uma mudança radical. O Bolsonaro, como eu coloquei nessa matéria ontem, está isolado, né? A ideia é isolar o bolsonarismo mais radical, deixar o Tarcísio ali na geladeira para a hora que o Bolsonaro for preso pelo Alexandre de Moraes, o Tarcísio colocar a caravana, o bloco do Centrão, né, da terceira via, na rua. Então, esse é, novamente, o golpe que sai das catacumbas, o novo golpe que sai das catacumbas, junto com Michel Temer, que vai ser colocado em marcha a partir de agora, viu, gente? É o que a nossa chamada, né? O Plínio não só explicou a chamada, como a bomba que o Plínio trouxe para a gente, colocou, ele está com 84 anos de idade, inclusive, você perguntou a idade do Temer, 84. A bomba que o Plínio nos trouxe hoje, gente, explica, então, assim, se você ouvisse aquele discurso que a gente mostrou aqui solto, você não ia entender nada. Você ia falar, ó, o Antônio Carlos está falando lá. Mas, à luz da bomba que o Plínio trouxe, aí você entende a fala, como você bem lembrou, não foi improvisado, ele leu no papel. Aquilo ali tem o dedo do Temer, a conversa com o Xandão, ali ele apresentou formalmente, brigando com o PL, hein? Peitando o PL do Bolsonaro, ou seja, eles começaram a se pegar. É interessante, viu, Azenha, Ivan, Ana, aí, que esse movimento não é um movimento novo, como eu falei, né? Mas quem está dando a grande facada nas costas do Bolsonaro é justamente o Temer, que agiu como bombeiro durante a boa parte do governo do Bolsonaro, né? Lembrando, inclusive, aquele episódio em que o Bolsonaro chamou o Alexandre de Moraes de canalha, né? Quem articulou quem escreveu a cartinha que o Bolsonaro divulgou foi o Michel Temer. Então, assim, isso é um sinal muito claro que o Bolsonaro está abandonado. E o recado foi tão entendido, gente, acho que é importante que a gente diga isso, foi tão entendido que o Sóstenes Cavalcante saiu dali e foi na hora pressionar o Robson Faria, que é o outro deputado do PL que não havia assinado o regime de urgência para o PL da anistia, o Robson Faria, que é o pai do Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações, né? E o Robson Faria falou o quê para ele? Falou assim, ó, para não criar caso, eu vou assinar esse documento aqui, mas eu estou de saída do PL. Ou seja, tem um motim ali dentro que está sendo incitado via Antônio Carlos Rodrigues por esse grupo do Michel Temer. Então, o Antônio Carlos Rodrigues, o que ele está servindo ali? Né? Ele está servindo do garoto de recado para chegar em deputado do PP, do Republicanos, do próprio PL, falando assim, gente, existe um projeto e o Bolsonaro não está nele. Vocês vão querer vir para esse projeto em 2026? É um projeto que conta com uma certa hegemonia da burguesia e dos poderes aqui, daqueles que articulam os poderes no Brasil, né? Vocês vão querer fazer esse enfrentamento realmente? Então, a tendência agora é que aconteça o quê? Essa questão do PL da anistia, que é um projeto da bancada bolsonarista, comece novamente a perder força. Não duvido nada
que vai começar a gente pular do barco, viu, Aninha? O centrão ali, ó, que vai ter pressão do Lula, do governo, e pressão que vem desse grupo político capitaneado aí pelo Michel Temer, por incrível que pareça. E, por outro lado, vai haver essa costura no Senado, que está sendo articulada pelo Rodrigo Pacheco, com o aval do Davi Alcolumbre, junto ao STF, né, para fazer um substitutivo que vai colocar o Bolsonaro na cadeia e vai reduzir as penas dos condenados pelo 8 de janeiro. Gente, isso é uma bomba, porque esvazia o discurso do bolsonarismo sobre o PL da anistia, que é a única pauta que existe hoje do Bolsonaro no Congresso Nacional. É isso aí, Plínio Teodoro. É isso mesmo. Todos os parlamentares com quem a gente tem falado falam isso. Eles só têm uma pauta, que é a pauta da anistia. Só falam disso. Tirando isso, Aninha, é hospital ou prisão. Ou vão deixar ele internado ali ad eterno, né? Colocar ele numa prisão hospitalar aí que ele tenha. Ou senão, ele vai para a prisão mesmo. Se ele melhorar de saúde, ele não... O Bolsonaro, deixa eu falar uma coisa para os bolsonaristas aqui, vou falar até baixinho, né, para eles propagarem depois. O Bolsonaro não interessa mais para a burguesia brasileira. Ele é carta fora do baralho. Faria Lima não quer mais a balbúrdia do Bolsonaro. Eles querem colocar uma pessoa limpinha, de sapatênis, novo, né, para renovar, né, mais palatável, exato, mais apresentável. Né? Então, essa articulação está sendo feita. Tarcísio é o preferido aí, né, nessa articulação para sair candidato à presidência, mas existe essa articulação, esse correr por fora desses outros 3 governadores, Caiado, que é a União Brasil, Zema, que é novo, né? O Zema é novo ainda? Acho que é, né? Eu não lembro. O Zema é de novo. O Ratinho, que é do PSD, do Gilberto Kassab. Eu já vou... Gravem isso aqui, depois a gente volta a conversar ano que vem. A chapa vai ser Tarcísio e Ratinho, viu? Tarcísio, cabeça, Ratinho, vice, no ano que vem, por imposição do Gilberto Kassab. Já está gravado aqui, marcado, e a gente cobra você o ano que vem. Muito obrigado, Plínio Teodoro, por esta bomba. A bomba da volta do vampiro. O vampiro se levantou das catacumbas, golpista articulando com a burguesia, só que tem uma pedra no caminho dele. Qual é a pedra? É o Lula, né? Então, lógico. Ele agora ele enfrentou a Dilma, né? Ajudou a derrubar a Dilma, mas agora a pedra diante dele é muito mais forte, muito mais poderosa, que é o Lula. Então, não sei se o vampiro tem dente. Ele está mordendo um Bolsonaro todo estrupiado, que está caído num hospital. Agora, morder o Lula com a força política do Lula é muito diferente. Não sei se o Nosferatu... É uma velha raposa que ainda lidera a matilha, viu? Isso que é o perigo, o grande perigo do Michel Temer. Eu vou fazer um artigo sobre isso e daqui a pouco, né? Hoje ainda eu vou subir lá no portal para explicar certinho tudo isso que está acontecendo, esse novo golpe do vampirão que vem das catacumbas da burguesia paulista, viu, gente?